Paz do Senhor, classe dos discipulados, queridos amigos, estamos aqui reunidos para tratarmos a lição número 10. E mais uma vez o pastor Daniel está nos honrando com sua presença e Silza também veio hoje participar dessa aula conosco e eu tenho certeza que será de grande bênção para nossas vidas. A lição 10, ela diz assim: a ambição do discípulo, não a segurança dos bens materiais. Nós vimos aqui, eu vou adiantar o máximo que posso, porque eu vou deixar todo o tempo para o pastor Daniel. Então, o que passa aqui desse texto bíblico base, que está em Mateus 6, 24 até o 34, e ele quer dizer o quê? Que não era que Jesus ele era contra nós termos dinheiro, nós sermos ricos. O que ele nos orientava era para não colocarmos o nosso coração somente nisso. Ele deixou um exemplo de que não adiantava acumular tantas coisas. Por exemplo, às vezes a gente compra roupa e ainda fala: mas eu não tenho roupa para sair de casa. E ele fala: não amontoa coisas na sua vida, porque você não vai conseguir usar tudo. E vem a traça e come aquela roupa. Ou você engorda, ou alguma coisa acontece sobre muitos excessos de joias, né, que acaba vindo em ferrugem. Então ele deu alguns exemplos para nós, não criticando não termos dinheiro, mas nos orientando a buscar o reino de Deus e colocar o nosso tesouro no céu. Então, pastor Daniel, já vou deixar aí com o senhor para nos trazer essa explicação, essa aula que eu sei que vai ser de bênção. Amém. A paz do Senhor a todos, uma boa noite, Deus abençoe a todos os irmãos que estarão participando conosco. Quero louvar a Deus pela vida da Silvia, louvar a Deus por toda a diretoria da Escola Bíblica Dominical, na figura do pastor Demétrio. Louvar a Deus pelos nossos bispos também, pelo nosso pastor Beto, sua casa, sua família. Dizer que é um privilégio estar aqui com a Silvia, participando desta aula, né? E essa aula traz um tema muito importante. E nós vivemos um momento, e para falar um pouquinho desse tema, eu queria até voltar um pouquinho e falar de uma figura muito importante no Antigo Testamento, que é a figura do rei Salomão. O rei Salomão, ele passou por 3 períodos na vida dele, como todos nós passamos. Que foi o período jovem, né? A fase jovem, que é a fase onde ele escreve o livro de Cantares. Cantares, ele destina o seu livro, o livro é um livro poético, é um livro romântico. Ele está ali destinando todo o amor, todo o romantismo à Sulamita. E também ele era um homem que já possuía riquezas. E posteriormente ele vai para a fase madura, né? Já homem, já na fase adulta, ele escreve o livro de Provérbios. No livro de Provérbios, ele já trata a vida de uma forma diferenciada. Porque quando jovem, ele estava ali naquela explosão do amor, tudo era romantismo, tudo ele enxergava o amor. E no Provérbios, ele já vai para uma fase mais madura. E essa fase também é passageira. Assim como os nossos bens materiais são passageiros. São efêmeros, né? E ele chega na fase final da sua vida. Na fase já que ele já era um ancião, mas já está caminhando para a velhice. Aí ele escreve o livro de Eclesiastes. E aí em Eclesiastes ele vê que tudo é vaidade. Todas as riquezas, o homem mais rico daquela época, ele vê que tudo é vaidade. Tudo que ele conquistou como rei, seu dinheiro, seu acúmulo de riqueza, as mulheres que ele teve, ele chegou a um ponto que ele viu que tudo era mesmice, tudo era vaidade. E aí ele olhando para trás, ele viu que realmente tudo era passageiro. E hoje, trazendo para os nossos dias, né? Trazendo para o nosso momento, para a aplicação
da aula, nós vemos que o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, ele traz para nós, na realidade, o que Jesus está ensinando para nós. Jesus está ensinando, ele é uma continuação, né? O capítulo 6 de Mateus, dos versos 24 a 34, o capítulo 6 é uma continuação do Sermão da Montanha, onde Jesus apresenta aos seus discípulos a vida. Servir a Deus e as riquezas. As riquezas podem converter-se num Deus a quem damos culto e que nos faça cair na idolatria. Jesus, ele não está condenando a pessoa a ser rica, mas ele está condenando o apego às riquezas, a ponto dessa riqueza ser o Deus da pessoa. É isso que Jesus está apontando. E nós sabemos que Mateus, ele era um cobrador de impostos. Ele era um judeu, mas por ser um cobrador de imposto, ele era chamado um publicano. E pelos demais judeus ele não era bem aceito, porque eles tinham um publicano como aquele que roubava, que cometia fraudes, que era uma pessoa corrupta. Então para os judeus ele não era bem aceito, Mateus. Então o lugar que Mateus estava era na região ali de Cafarnaum. Essa região é onde ele ficava, tinha ali os navios passavam, tinha os portos, né? Tinha os navios, tinha os canais, e ele ficava ali, tinha um lugar que era o lugar que coletava os impostos. E para os demais judeus, Mateus não era bem quisto. Mateus tem o nome de Levi também, né? Mateus também tem o nome de Levi, mas nós conhecemos mais a figura representada por Mateus. Ele era um judeu também, mas existia ali a função de ser cobrador de impostos. Então, Mateus ele consegue escrever o Evangelho de Jesus Cristo, e ele consegue dar bem ênfase a essa parte, de não tem como você servir a dois senhores. Ou você vai agradar um, ou você vai agradar o outro. Ou seja, o que a gente pode concluir? Ou você vai chegar momentos que você vai alimentar mais um, e vai deixar o outro sem ser alimentado. Mas aquilo que você vai alimentar mais é o que vai ser o Senhor da sua vida. E Deus, ele não quer que nós tenhamos a pessoa de Jesus só como um salvador das nossas almas. Deus, ele quer que nós tenhamos a pessoa de Jesus como o Senhor das nossas vidas. Então nós precisamos entender que, em primeiro lugar, nós temos que servir a Deus. Nós temos que amar as pessoas e usar as coisas. Hoje está acontecendo, às vezes, uma inversão de valores por muitas pessoas. Que elas estão amando mais as coisas, adorando mais as coisas, do que adorando a Deus. E tudo que você adora, que é material, hoje pode estar nas suas mãos, amanhã pode não estar. Se você adora um casamento, amanhã esse casamento pode se desfazer. Se você adora um filho, esse filho Deus pode recolher, porque os filhos são heranças do Senhor. Se você adora um carro a ponto de fazer com que esse carro seja o primeiro na sua vida, seja as primícias da sua vida, você não pode esquecer que você só tem um bem, e esse bem que você tem foi Deus que te deu. Então nós temos que adorar o Criador de todas as coisas. Então a lição hoje ela vem fazer com que nós sejamos forjados a ter o caráter de Cristo e adorar a Deus acima de todas as coisas. Mateus ele deixa bem claro no verso 6:33, ele fala assim: mas primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. Isso implica também no reino de Deus. O reino de Deus é um reino organizado, é um reino onde impera a justiça. E a justiça de Deus, ela só chega quando você não dá valor, ou seja, você não quer a misericórdia. Primeiro Deus estende para você a misericórdia. Se a misericórdia não for aceita, não for recebida, se não houver em você um arrependimento, porque o que é a misericórdia? É o amor em ação. Quando você não recebe essa misericórdia, aí entra a justiça de Deus, que ela é implacável.
E Deus, ele é o único que pode tirar a vida, porque ele é o único que dá a vida. Então, o que nós aprendemos nessa lição? Que nós podemos ter riquezas, mas as riquezas não podem ser o nosso Deus. Não pode nos dominar. Não pode nos dominar. A ponto de nós não ajudarmos o nosso próximo. Então Jesus deixou bem claro que o pão nosso de cada dia Ele vai nos dar. Então, tem pessoas que hoje, no nosso mundo, isso de uma forma geral, as pessoas correm atrás das riquezas de uma forma desenfreada. As pessoas matam por dinheiro, matam por riqueza. As pessoas querem trabalhar em 2, 3, 4 trabalhos só com a intenção de amontoar a riqueza. Mas, de repente, justamente, não vive. De repente você pode acumular uma riqueza, só que a saúde é muito melhor que a riqueza. Se você tiver riqueza, tiver bens materiais e não tiver saúde, do que te adianta? Então, em primeiro lugar, você tem que pedir sabedoria a Deus, como pediu Salomão. Riqueza ele já tinha, bens ele já tinha, ele pediu sabedoria para administrar, para ser um mordomo daquilo que Deus já tinha colocado nas mãos dele. Então o que nós precisamos entender, assim, que nós precisamos pedir sabedoria para Deus, que a riqueza ela é um dom de Deus. Ou seja, Deus está acima da riqueza, porque se a riqueza é um dom de Deus, Deus está acima da riqueza. Logo, se Ele quiser que você seja rico, Ele vai conceder riqueza para você. Mas Ele não vai conceder riqueza para você se perder. Ao contrário, Ele vai conceder riqueza para que você aproxime dEle e também nessa vida terrena você possa ajudar outras pessoas a se aproximarem de Deus também. Então, a revista ela traz para nós que o que Jesus condenou não foi os bens materiais, mas sim o apego a eles. A ponto da pessoa fazer desses bens o seu Deus. Então o que nós precisamos aprender com essa lição hoje, que é uma lição muito presente para nós, é que os bens são importantes, mas acima dos bens está o nosso Deus. E a riqueza da terra, as pessoas que ajuntam riqueza na terra, ela corre um sério risco, né? Ela corre um sério risco de não ver as coisas acontecerem de uma forma espiritual. Ela vai ficar voltada ao material, ela vai ficar voltada ao natural. E essa riqueza, ela pode te trazer também uma ansiedade, porque você vai ficar ansioso para gerenciar essas riquezas. E essa riqueza, ela pode tomar o lugar do seu Deus de uma forma que você passe a acreditar mais nas suas riquezas do que no seu Deus. E não percebe, pastor Daniel. Às vezes não percebemos aonde está o nosso coração. Nós focamos tanto em determinada coisa, esquecemos que existem outras coisas além daquilo. Justamente. Então não tem tempo para a família, não tem tempo para ir num parque, caminhar, não tem tempo para nada. Justamente. E não percebe. Justamente. Está acumulando aquilo dentro de si, está adoecendo e não está percebendo. Né? E é uma pena, porque nós já estamos chegando no Natal praticamente. No Natal. Se não acordarmos, não despertarmos, a gente vai perder muita coisa ainda pela frente. Não vamos ver nossos parentes, não vamos ver crianças crescerem, justamente. A gente não vai viver. Justamente. Porque está voando o tempo, justamente. Né, pastor Daniel? A revista fala, né, que nós podemos assim viver com menos. A revista fala que existem pessoas que ela acumula roupas, acumula utensílios, metais preciosos, mas esses metais podem ser corrompidos pela ferrugem. Essas roupas podem ser, as traças podem devastar essas roupas, e a pessoa pode perder tudo aquilo que para ela era o primeiro lugar na vida dela. Mas aí, Jesus ele vem dizer que os bens materiais são passageiros. Razão pela qual nós não devemos ficar presos a eles. Nós não devemos permitir que eles nos dominem, né? Mas devemos ser bons mordomos
administradores sábios e liberais dos bens que recebemos. Então nós vivemos um momento na humanidade que nós precisamos refletir, nós precisamos analisar, precisamos fazer uma retrospectiva, uma introspectiva. Por quê? E também precisamos ter expectativas. Então nós precisamos rever o passado, analisar o presente e projetar o futuro. Mas tudo isso é segundo a palavra de Deus. Então, Deus ele quer que as nossas riquezas nos aproximem dele, não nos afastem dele. Então, a Bíblia, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, ela traz essa lição para nós. A Bíblia cita vários homens que foram ricos, que foram abastados de dinheiro, mas eles, por um momento, eles deslizaram também. Mas quando eles reconheceram que verdadeiramente Deus teria que ser as primícias deles, esses homens voltaram a adorar a Deus, voltaram a levantar altares, a oferecer sacrifícios a Deus, e eles tiveram ali recuperado a sua aliança, o seu contato, o seu relacionamento com Deus. Então, muitas famílias são destruídas porque elas se pautam nas riquezas. O homem hoje ele é mais valorizado pelo que ele tem, não pelo que ele é. Ao contrário, a visão de Deus é assim: quanto mais você tem, mais você tem que ter disposição para servir. No cristianismo, quem é o maior serve o menor. E hoje nós vivemos uma humanidade que muitas pessoas só querem ser servidas. Então, se você tem fama, se você tem posição, se você tem dinheiro, você é colocado em primeiro lugar. Em contrapartida, nós vemos hoje que existem várias comunidades, várias ONGs que estão batalhando, onde o governo às vezes não chega, onde o governo não vai, várias ONGs pedindo pessoas necessitadas, crianças necessitadas, não só em outros países, no nosso Brasil. Se nós formos aqui no Rio de Janeiro, em Salvador, nós vemos várias comunidades, crianças necessitadas, famílias necessitadas, e muitas pessoas não estendem as mãos para essas famílias. Mas o amor de Deus, ele nos une, Deus nos une para que nós venhamos ajudar essas pessoas. Então, a Bíblia, ela fala, a revista fala que nós precisamos ajuntar tesouros no céu, porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. E nós não devemos achar que através das nossas riquezas nós vamos conseguir as coisas. Nós só conseguiremos alcançar as coisas através do poder de Deus. Então, nós vemos que muitos homens, muitas mulheres, elas têm colocado o seu coração no dinheiro. Mas a Bíblia fala, a Bíblia relata, e se pedirem a sua alma hoje, o que você tem para apresentar? Então nós vemos que tudo aquilo que às vezes as pessoas não entendem, que quando você fala assim, dando que se recebe, no reino espiritual é assim, você divide e multiplica. As pessoas não entendem isso. Quando o menino apresentou ali os pães e os peixes que trouxeram a mão de Jesus, Jesus deu graça e foram dividindo, e ao passo que iam dividindo, ia aumentando, ia multiplicando, a ponto de alimentar todos aqueles que estavam presentes ali, ainda sobrar 12 cestos cheios. Então, se nós dermos lugar a Deus com as nossas riquezas, não fazer as nossas riquezas o nosso Deus, o nosso Senhor, tudo que vier na nossa mão vai multiplicar, a ponto de nós partilharmos, a ponto de nós compartilharmos com outras pessoas. O trabalho Deus ele deixou para nós vivermos do trabalho. A parte que compete ao homem ele tem que fazer, que é levantar cedo, trabalhar, ir atrás do seu pão e ganhar o seu alimento, o seu pão através do suor do seu rosto. Mas o trabalho ele não pode fazer com que o homem fique escravo. Não, isso não é o prazer de Deus. Isso não é o prazer de Deus. Nunca foi e nunca será o prazer de Deus. Porque se o homem se voltar muito ao trabalho, ele vai acumular cansaço,
ele pode acumular doenças, e aí ele não vai ter o prazer em servir a Deus. Ele não vai ter condições de servir a Deus da forma que Deus precisa ser adorado e precisa ser honrado, né? Porque uma pessoa cansada, por mais que ela tenha um dinamismo, esse dinamismo vai ficar encurtado, esse dinamismo vai ficar debilitado. Em contrapartida, essa pessoa trabalhar nas horas que realmente são destinadas para o trabalho, ela vai ter condições também das 24 horas do dia, ela oferecer a Deus algo que seja prazeroso. Então nós precisamos entender que tudo na nossa vida tem que ser bem organizado. Bem organizado. Hoje se nós formos levantar, existem homens que são afortunados, mas não são felizes. Porque a riqueza ela pode proporcionar a essas pessoas momentos felizes. Mas a riqueza verdadeira, a alegria realmente que existe, que é uma alegria completa, a alegria que vem de Deus. E nos faz refletir, né, pastor Daniel? Porque assim, tem pessoas assim também que acham que a beleza externa é tudo. Então, se fosse tudo, não teríamos pessoas lindas, maravilhosas, usuárias de drogas, com pensamentos suicidas, com outras situações. Então, isso também é um exemplo de aonde está colocando o coração. Às vezes a gente coloca o coração numa ideia de que uma sociedade te cobra e você acaba sofrendo consequência. Então a revista nos mostra bem claramente, cuidado aonde estamos colocando o nosso coração, né, Silvia? Acabar entrando no modelo, né, no padrão. A palavra aramaica também, que nós podemos ver, que mamon, né? Mamon é o amor ao dinheiro, né? A forma aramaica para dinheiro ou riquezas usada nos dias de Jesus, né? Então nós não podemos servir a Deus e servir a mamon. É servir as riquezas. As riquezas elas são feitas por Deus e doadas a nós para nós usufruirmos dessas riquezas, mas sempre para glorificar o nome de Deus, né? Nunca para nos afastarmos dele. Então por isso que nós não podemos em momento algum priorizar as riquezas. Nós temos que priorizar a Deus. E nós vemos que até no casamento, quando Jesus realizou o primeiro milagre, os convidados que estavam ali no casamento, eles acharam que, nós sabemos que o vinho significa alegria, dos significados de alegria, de vinho é alegria, mas eles achavam que já tinham tido a alegria completa, ao passo que depois que Jesus operou milagres, que eles fizeram uso ali do vinho que foi servido, que experimentaram o vinho, eles notaram e falaram, poxa, mas essa alegria é diferente. Então, o que nós podemos resumir com isso? Que a alegria que vem de Deus, essa sim é a alegria completa. Essa sim é uma alegria eterna. Às vezes as pessoas estão no mundo, acham que têm dinheiro e acham que eles estão completos. Mas quando eles passam a servir a Cristo, eles entregam suas vidas para Cristo, onde Cristo passa a ser o Senhor das suas vidas, aí ele fala, poxa, por que eu não vim para esse meio antes? Por que eu não aceitei Jesus antes? Porque eu estou vendo que hoje a minha alegria realmente é completa. A paz que eu tinha no mundo, eu achava que era a paz verdadeira. Mas hoje eu realmente encontrei a paz verdadeira que é proporcionada através da pessoa de Jesus Cristo. Então, viver uma vida com Cristo é viver sim uma vida completa. É viver sim uma vida abundante. Pastor, as pessoas se garantem nos amigos. Mas é aquilo, enquanto a gente temos, né, Silvia? Então temos amigos, né? Agora, vamos conhecer as dificuldades, né? Dá para contar, né, Silvia? Dá para contar. Outra passagem que a Bíblia fala para nós, que até Salomão mesmo, no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 11, ele fala, lança o seu pão sobre as águas. O que é isso, lançar o seu pão sobre as águas? É dividir as suas riquezas com os menos favorecidos, com os mais necessitados. É fazer o bem e ter esperança quanto a um futuro desconhecido.
O cristão precisa viver uma vida com propósito, decidir viver uma vida dinâmica, com fé e esperança, não confiado nas suas riquezas. Então, quando Salomão fala isso, ele fala assim que a palavra hebraica, né, que nós traduzimos como lançar, é shalá. Shalá, que significa enviar, mandar embora, deixar ir. Às vezes na nossa vida nós precisamos deixar algumas coisas irem embora, mandar algumas coisas embora. Porque às vezes essas coisas estão nos atrapalhando de servir a Deus de uma forma melhor, de uma forma livre. Nós somos presos ao cristianismo, ao evangelho, mas da mesma forma que nós somos presos, nós somos livres. Porque esse evangelho ele é tão dentro, ele é tão intrínseco em nós, que nós não queremos nos libertar disso que é tão bom para a nossa vida. Então, tem pessoas que acham que quando ele lança, quando ele ajuda o pobre, ele vai ter falta. E aí ele percebe que não é bem assim que acontece. Quando ele ajuda, quando ele partilha, quando ele compartilha, quando ele entrega, quando ele desapega, ele vê que aquilo estava afastando ele de Deus. E a ação que ele faz hoje, agora, ajudando o próximo, como o próximo Jesus falou, né? Amarás o seu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você é uma pessoa que está mais interessada em ajudar o próximo, tudo aquilo que você precisa, Deus já tem preparado para você. O Mateus, ele olha para esse evangelho de Jesus Cristo e ele fala assim, se Deus cuida dos lírios do campo, se Deus cuida das aves do céu, quanto mais nós que somos semelhança, imagem e semelhança de Deus, Deus não cuidará de você? Nossa, muito mais. Deus cuidará de você no presente. Deus cuidou de você no passado, porque você só está no presente porque Deus cuidou de você no passado. E você só estará no futuro porque Deus está cuidando do seu presente. Então, o que você precisa entender é que Deus já está no seu futuro, te aguardando. Só que para você chegar nesse futuro e para ter um futuro brilhante, um futuro abençoado, você precisa fazer uma gestão boa desse presente seu. Então nós precisamos, Deus tem que reinar na nossa vida sem nós dividirmos Ele, sem nós termos rival. Deus não pode ter rival. Deus, Ele é Deus, soberano. Ele está no trono. E no trono de Deus, que é o nosso coração, nós não podemos ter rivais. Nós não podemos ter outro foco, a não ser o foco na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Então, o que Deus Ele entregou para nós foi o seu melhor. E nós precisamos entregar o nosso melhor para Deus. Entregar o nosso dinamismo, a nossa fé, a nossa confiança. Eu sempre falo, quer agradar a Deus, tenha fé. Porque Hebreus fala, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não precisa riqueza para agradar a Deus. O que nós precisamos é ter fé. E acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Porque a própria Bíblia fala, sem fé é impossível, mas a fé é o firme fundamento. Ou seja, eu acredito de tal forma que eu sei que já existe. E no momento certo eu vou apropriar-se disso. Isso é fé. É crer naquilo que você ainda não viu. E ainda que pessoas cheguem para nos desapontar da nossa fé. Eu tenho um exemplo do meu filho quando tinha 6 anos. Aí ele fez um desenho no prezinho, Samuel. E o desenho, gente, assim, tava meio desastroso. Agora eu posso falar, Samuel. Tava um desastre. Aí apareceu o vizinho, ele feliz da vida com o desenho, e balançou na janela para o menino, Samuel, que desenho feio, não sei o quê. E ele quis chorar com que o coleguinha citou que estava feio. Mãe, ele está dizendo que o desenho está feio, não sei o que. Está lindo, o desenho é o melhor, era esse desenho que eu queria ver. E aí ele ficou tão feliz que
quando o menino disse, olha, e aí, vai apagar seu desenho? Não vou, porque minha mãe disse que era o desenho que ela queria ver. É o melhor desenho. Isso se mostra a confiança. E eu peguei isso como confiança em Deus. Amém. Porque Ele nos dá as coisas, a gente tem promessa, mas vem alguém e quer fazer com que desistamos da promessa dele. Verdade. Que desacreditamos dele. E o Senhor se agrada do quê? Que quando Ele fala conosco, nós cremos, independente do vento, da tempestade, do mar, não deixarmos que a outra voz fale que aquilo não vai acontecer em nossa vida. Justamente. Ele gosta que geramos fé. Então eu aprendi com aquele momento do desenho ali, e fora tantas coisas, né? Se eu for contar... Então Deus quer que nós vivamos uma vida, Silvia e Silza. Deus quer que nós vivamos uma vida com dinamismo. Deus quer que nós vivamos uma vida com responsabilidade. Fazendo escolhas responsáveis, né? Salomão, ele faz uma séria demonstração aos jovens. Ele fala assim que os jovens são convidados a viver a vida, mas deve se portar em todas as ocasiões como pessoas responsáveis e tementes a Deus, na administração das nossas riquezas também, porque no final todos nós prestaremos contas a Deus de todos os nossos atos. Se Deus permitir que a riqueza venha para suas mãos, no final Deus vai cobrar de você o que você fez com essas riquezas. Se você ajudou o necessitado, porque Tiago fala, se você souber fazer o bem e não fizer, você comete pecado. E nós não chegamos a Deus com as nossas riquezas. Nós chegamos a Deus com um coração quebrantado. Esse coração quebrantado que Deus se agrada. Então nós precisamos entender que nós precisamos assumir, se nós fizermos uma gestão, se nós gerirmos as nossas riquezas de uma forma desordenada, nós vamos também ter que assumir as consequências. Vamos ter que assumir as consequências. Mas em contrapartida, se nós tivermos uma boa gestão da nossa riqueza, onde essa riqueza ela nos aproxima de Deus e faz com que nós podemos também aproximar outras pessoas de Deus, essa riqueza ela é bem-vinda. E não tem nada mais gratificante do que aproximarmos de Deus e as pessoas, né, se aproximarem de Deus com a gente. Isso não tem tamanha alegria. Então, assim, nós vemos que a Bíblia ela fala de grandes homens que foram bem-sucedidos. José foi um homem que foi governador no Egito, né? Daniel foi um homem que foi ali no palácio, mas ele não deixou se contaminar com as regras do palácio. Ele não deixou que a riqueza do palácio, a fama, o status do palácio alterasse o seu comportamento que ele tinha com Deus. Então, nós vemos que Jó era um homem que possuía muitas riquezas, mas Jó, ele não estava, o apego dele não era as riquezas. A ponto dele, quando ele perdeu tudo, ele falou, mesmo assim eu sei que o meu Redentor vive. E no momento certo ele vai se levantar e vai trazer a minha vitória. E Jó foi restituído naquilo que ele havia perdido, ele foi restituído em dobro. Então, quando você não faz com que as riquezas sejam o seu Deus, mesmo que você venha perdê-las, Deus ele pode restituir a você se ele vê em você que você não tinha o coração nas riquezas. Jó ele não tinha o coração nas riquezas, nos seus gados, nas suas ovelhas, nos seus camelos, mas ele sabia que tudo aquilo que ele tinha era para glorificar a Deus. Tudo aquilo que ele tinha era para glorificar a Deus, a ponto dele levantar altares em favor dos seus filhos. Jó ele pedia perdão pelos atos dos seus filhos, mas ele sabia que Deus tinha dado para ele, e se Deus quisesse pegar de volta, ele poderia pegar, porque ele era o dono. Mesmo assim, na nossa vida, se nós tivermos riqueza, mas Deus quiser, ele tem essa permissão, ele tem essa autoridade de tomar para si, né? De recolher para si. Então, o que eu aprendo hoje nessa revista? Que nós precisamos
a juntar tesouro no céu. Porque os tesouros do céu, a traça não corrompe. A ferrugem não desgasta. Quando você ajunta tesouro nos céus, você está falando de um âmbito espiritual. Então nós precisamos tomar cuidado e sempre fazer uma análise que as riquezas desse mundo, os cuidados dessa vida, podem nos ofuscar a nossa visão espiritual, a ponto de Jesus buscar a sua igreja e nós ficarmos tão iludidos, tão apegados às coisas materiais, de não percebermos que Jesus voltou. Então, a Bíblia fala assim que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, a iniquidade, ela está, o homem que não tem Jesus, ele deixa ser levado por essas paixões da terra, paixões carnais. Ele coloca toda a sua força, toda a sua intensidade nas coisas que são terrenas, ao ponto de esquecer de Deus. Abraão, quando ele pedia ali, quando Deus falou para ele que ia conceder um filho, Isaac, o filho da promessa, e Abraão, quando ele recebeu Isaac, ele começou a priorizar Isaac. Ele já não levantava mais altares para Deus como ele levantava no tempo passado. Ele ficou 13 anos, do nascimento de Ismael ao nascimento de Isaac, ele ficou 13 anos sem levantar altares. E quando Isaac chegou, ele começou a colocar Isaac como sendo o seu Deus. Aí Deus falou: Abraão, se o seu Deus é o Isaac, então traz o Isaac para cá. Mas aí Deus viu que realmente Abraão, ele tinha o coração em Deus. Ele falou: não precisa imolar o garoto, né? Então, Deus, mas ele só prova quem ele ama. E a aprovação de Deus nunca tenta ninguém, porque a tentação não vem de Deus. A tentação vem do inimigo. Deus prova porque ele ama. E a aprovação de Deus é para o nosso crescimento, é para a construção, nunca para a nossa destruição, para o nosso enfraquecimento. Deus, quando nos leva para o deserto, se a riqueza às vezes ela tomar o lugar de Deus, Deus pode permitir que você vá ao deserto e conheça o deserto, conheça o vale. Mas o deserto que Deus te leva, que Deus permite, não é para sua destruição. É um momento de preparação para que quando você sair de lá, você vê realmente quem é o seu Deus e onde Ele quer que você esteja. É isso que nós precisamos entender, Silvia. O momento que nós estamos vivendo é o momento do Cades Barneia da vida. O que é Cades Barneia? É o momento da nossa decisão, é o momento do nosso julgamento, é o momento de forjar quem realmente somos. Esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de epidemia, momento aí que são várias catástrofes assolando o país, o mundo de uma forma geral, esse momento nós temos que aprender duas lições e nós aprendemos duas lições. Muitos vão se aproximar de Deus e muitos vão se afastar de Deus. Então a pergunta é: você vai afastar de Deus ou você vai aproximar de Deus? Mesmo você sem riqueza, Deus ele te ama do jeito que você é. Com riqueza, Deus te ama da mesma forma. Mas a riqueza não pode tomar o lugar do seu Deus. Então, meus irmãos, nessa noite, nesse momento que nós estamos vivendo aqui na casa da Silvia, abriu essas portas para nós falarmos um pouquinho dessa lição. Mateus ele nos deixa essa lição, que nós não podemos ter dois senhores, o Deus ou as riquezas, né? Ou Deus ou mamão. Então nós não podemos ser levados por isso ao ponto de nós perdermos a nossa fé em Cristo. A Bíblia também fala no Antigo Testamento, né? Maldito o homem que confia no homem. Não é um homem confiar no outro homem, é o homem confiar na sua própria força, fazer do seu braço, né? Ele achar que ele está conquistando, está conseguindo as coisas, e muitos da humanidade hoje, Silvia, acham que conquista a coisa porque estudou, porque tem diplomas. Mérito, né? O seu próprio mérito. Então quando a Bíblia fala, maldito o homem que confia na sua própria riqueza, no seu próprio esforço, sabendo se ele tem saúde, a saúde vem de Deus. Se ele tem riqueza, a riqueza vem de Deus. Se ele tem família, a família vem de Deus. Se ele tem trabalho, o trabalho vem de Deus. Então,
tudo, quando a Bíblia fala assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, tudo isso, trabalho, família, bens materiais, saúde, tudo isso está dentro dessas demais coisas. Quando nós buscamos a Deus como as nossas primícias, quando nós valorizamos a Deus, tudo que nós precisamos no âmbito horizontal, todas essas coisas já estão prontas. E Deus vai fazer chegar nas nossas mãos. A Bíblia fala assim, se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, as bênçãos elas vão nos perseguir. Você não precisa correr atrás da bênção. Você vai fazer a vontade de Deus e a bênção vai correr atrás de você. Isso que muitas pessoas não entendem. E por isso que se frustram. Por isso que você vê pessoas dando volta em volta de si. Não vão para frente. E o caminho do cristão é para frente e para cima. Para frente e para cima. É o perigo da expectativa. Né? Tem gente que coloca expectativa em muita coisa. Menos no Senhor. Né, Pastor Daniel? Então, Silvia, que nessa noite nós possamos fazer uma reflexão de que forma nós estamos servindo a Deus. Porque exemplos de homens que foram fiéis a Deus nós temos também. Paulo ele falou assim, Paulo escrevendo as suas 13 epístolas, principalmente na carta aos Filipenses, ele fala assim, olha, eu sei viver os dois lados da moeda. Eu tive abundância e tive escassez, né? Mas eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo ele chegou um momento dele estar tão desvinculado com as riquezas que ele falou assim, olha, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Todos os dias nós somos entregues, levados ao matadouro como uma ovelha, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. E aí Paulo fala assim, se com Cristo morrermos, também com Ele viveremos. Então Paulo ele falou assim, olha, viver com Cristo é lucro, é ganho. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo ele chegou ao momento dele falar assim, as riquezas não ocupam o lugar de Deus na minha vida. Não mais vivo eu, ou seja, tudo que eu fizer para glorificar o nome do Senhor. Para glorificar o nome do Senhor. Quer comais, Paulo fala assim, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Se há alguma virtude, se há algum louvor, se vem de cima, nisso pensais. Paulo ele chega a essa conclusão. Ele fala assim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Paulo fala assim também, olha, o sofrimento que eu vivo hoje, às vezes as pessoas falam assim, não tenho dinheiro, estou no sofrimento, mas Paulo fala assim, o sofrimento que nós vivemos hoje, ele é momentâneo, ele é passageiro, ele você não pode comparar com a glória que em você, que em nós será revelada. Paulo fala assim, que nós devemos entender que Deus começou a boa obra, e Ele aperfeiçoará essa boa obra que Ele começou até o dia de Jesus Cristo. Que dia é esse? É o dia que nós teremos um corpo incorruptível. Pastor Daniel, estamos indo... Incorruptível. Olha... Incorruptível. Já passamos de 42 minutos. Incorruptível. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, que essas palavras possam encontrar guarida no seu coração. Desde já agradecer toda a diretoria da Escola Bíblica Dominical, na pessoa do pastor Demétrio, agradecer a professora Silvia, que nos deu a oportunidade de estar compartilhando esses momentos tão agradáveis. Agradecer a pessoa da minha esposa, Silza, e dizer que nós amamos vocês. E é só para finalizar, fazer essa oração. Querido Deus, eterno Pai, em cuja presença estamos, em nome de Jesus, queremos, Senhor, agradecer por todos os teus feitos, Senhor. Se nós estamos aqui é por bondade sua, não é por mérito nosso. Mas que o Senhor possa encontrar em nosso coração sempre essa abertura, que o Senhor possa encontrar em nosso coração sempre esse desejo de aprender cada vez mais através da sua palavra. Sê conosco, Pai. Nos promove uma noite de bênção e que possamos ter um dia abençoado também, o dia de amanhã. Abençoa a Silvia no seu trabalho
que ela seja uma dispenseira dos teus dons, Pai. Que a virtude do Senhor que está na vida dela como hospitaleira, como uma pessoa agradável, possa continuar, Senhor, por longos e longos anos até chegar no céu. Abençoa minha família, abençoa meus filhos. Seja conosco, Pai. Esta é a minha oração, este é o meu pedido, em nome de Jesus. Quer falar algo, Silvia? Tá bom assim? Gente, foi uma bênção, nem percebemos o tempo passou rápido, né, pastor Daniel? Foi, para variar, tô emocionada aqui, né, uma novidade que eu sempre falo. Eu tô um pouco longe da tela, mas o olho aqui de lágrima, né, Silvia? Não dá nem para usar maquiagem, acho que nem maquiagem à prova d'água resiste a tanta lágrima que cai dos meus olhos aqui. Deus seja louvado. Sentindo a presença de Deus, e foi uma bênção. Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem aqui nos ajudando, né, estando conosco, que tenham aprendido da parte do Senhor, que vocês recebam essa palavra que veio do céu aos nossos corações na noite de hoje. E muito obrigada, pastor Daniel e Silvia. Pastor Daniel, ele estava em outra igreja ali servindo a Deus, foi fazer uma visita, e eu peguei ele de surpresa, peguei hoje mesmo, falei, pastor Daniel, vamos lá, me ajuda. Amém. Né? Silvia também topou na hora, falei, opa, é Deus no negócio. E Deus preparou esse momento, e muito obrigada, gente, de coração. Ainda ganhei presente da Silvia, olha que bênção. Deus é lindo. Divulgando aqui, que bênção. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Amém.